Olá! Sabe, muita gente fala sobre ter um propósito na vida, né? Mas hoje a gente vai um pouco além. A gente vai descobrir como viver esses propósitos de verdade, sabe? Através de virtudes que são essenciais e que, olha, podem transformar tudo. E aí que está o ponto, né? Essa é a grande questão. Porque, olha, muitos de nós já conhecemos os propósitos. Adoração, ministério, evangelismo. A lista é familiar. Mas a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje é sobre o como. Como é que essas ações se tornam autênticas, completas? É isso que a gente vai desvendar juntos. Então, o nosso caminho vai ser mais ou menos assim, olha só. Primeiro, a gente vai entender essa ideia central de como os propósitos se conectam com as virtudes. Depois, vamos mergulhar na prática, ver como isso funciona no dia a dia, passo a passo, até a gente chegar no final e juntar todas as peças. Ok, então vamos lá, vamos mergulhar nisso de cabeça. A base de tudo que a gente vai conversar aqui é o seguinte: os propósitos de uma vida cristã não são só uma lista de tarefas, sabe? Coisas pra gente cumprir. Eles só ganham significado de verdade quando são sustentados por virtudes. Virtudes como amor, humildade, perdão e uma que é super crucial, o respeito. E esse é o ponto-chave. Propósito e virtude, eles andam juntos, são inseparáveis. Não adianta nada a gente saber o que fazer se a gente não cultiva o como ser. Pensa assim, o nosso caráter é o motor que faz o propósito se mover de um jeito genuíno. Bom, vamos para o nosso primeiro bloco, então, para ver como isso tudo funciona na prática. A gente vai analisar como essas virtudes podem, de fato, transformar a nossa conexão com Deus na adoração e também o nosso serviço para as pessoas, lá no ministério. Vamos começar então com a adoração. A ideia aqui é que adorar vai muito além de um ritual ou de cantar uma música, sabe? A adoração que é verdadeira, de fato, ela nasce de um amor profundo por Deus, e ela se expressa através de respeito e de reverência. Olha só que interessante essa comparação. Sem amor, a adoração vira uma coisa mecânica, quase um robô. Sem respeito, ela perde totalmente o senso do sagrado. Mas, quando a gente junta amor e respeito, aí sim, a adoração se transforma num relacionamento vivo, dinâmico e santo com Deus. E aqui, pessoal, está a grande virada de chave sobre a adoração. Quando ela está bem enraizada nessas virtudes, ela deixa de ser só um evento de domingo, sabe? Ela passa a transformar cada momento da nossa vida numa forma de honrar a Deus. É o dia todo, em tudo. Agora, vamos falar de ministério, ou seja, de serviço. O serviço verdadeiro, ele não é definido pelo que a gente faz, mas por como a gente faz. É aquela coisa, é com a humildade e o respeito que Cristo demonstrou, por exemplo, ao lavar os pés dos discípulos. O gesto em si é poderoso pelo que ele carrega. E olha só que contraste poderoso a gente vê aqui. Servir sem humildade vira uma busca por reconhecimento, por aplausos. E servir sem respeito, nossa, pode até ser humilhante para outra pessoa. Mas quando a gente coloca essas virtudes em jogo, o serviço passa a honrar a dignidade de quem está sendo servido e reflete o verdadeiro coração de Cristo. Essa é uma ideia que, sinceramente, é muito poderosa. Servir com respeito significa que a gente enxerga cada pessoa não pela sua condição atual, mas pelo seu valor. O valor que ela tem aos olhos de Deus. E convenhamos, isso muda completamente a nossa perspectiva. Beleza, vamos avançar então. Agora a gente vai ver como tudo isso se aplica na nossa vida em comunidade. O foco agora muda para como a gente compartilha a verdade e constrói unidade. Vamos olhar para o Evangelho e para a comunhão. Falando de evangelismo, a mensagem é importante? Claro que sim. Mas a forma como essa mensagem é entregue é tão crucial quanto. Precisa ser feito com amor genuíno pelas pessoas e com respeito, sabe? Um respeito profundo pela jornada que cada um está trilhando. E o modelo perfeito para isso, claro, é o próprio Jesus. Ele nunca jamais abriu mão da verdade, mas a abordagem dele era sempre de acolhimento, de respeito. Ele primeiro ouvia, se conectava com a pessoa e era a partir daí que as vidas eram transformadas. E a comunhão, como fica? Bom, unidade não é uma coisa que acontece por mágica, né? Ela precisa ser ativamente construída e, mais importante, mantida. E como se faz isso? Com duas práticas que precisam ser contínuas: perdão mútuo e respeito. E aqui a gente vê exatamente o que está em jogo. Uma comunidade sem perdão, ela se quebra, se fragmenta. Sem respeito, ela vive em pé de guerra, em conflito. Mas, quando a gente insere essas virtudes, os relacionamentos podem ser restaurados e a comunidade consegue crescer de um jeito saudável.
É aqui que o respeito ganha uma dimensão, teológica muito profunda. Respeitar alguém na comunidade é muito mais do que ser educado. É reconhecer que aquela pessoa, com todas as diferenças que ela tem, é uma parte essencial do mesmo corpo. E agora a gente chega no último propósito, o discipulado. Pensa no discipulado como um motor do nosso crescimento, sabe? Aquele crescimento contínuo. É a jornada para a gente se tornar a cada dia um pouco mais parecido com Cristo. Tá, mas e como essa jornada acontece na prática? Bom, ela se baseia em 3 atitudes que são essenciais. Primeira, humildade, para a gente estar sempre aberto a aprender. Segunda, perdão, para a gente poder se levantar e recomeçar depois das falhas. E terceira, respeito, para a gente conseguir conviver em harmonia com as outras pessoas. Então, a gente pode dizer que a meta do discipulado não é um ponto de chegada, um destino final. É um processo dinâmico de transformação. É uma mudança que vai acontecendo ao mesmo tempo no nosso relacionamento com Deus e também com as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem, agora é a hora da gente juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Nessa nossa sessão final, a gente vai ver como todos esses propósitos e todas essas virtudes se encaixam para formar um quadro completo e super coerente. Olha, o que é realmente fascinante aqui é ver como tudo se encaixa perfeitamente. Cada propósito é, ativado, é levado por virtudes específicas, e isso produz um resultado que transforma tudo. Por exemplo, adoração com amor e respeito gera conexão. Ministério com humildade e respeito gera dignidade. É, de fato, uma estrutura completa e muito, muito prática. E no fim das contas, para onde tudo isso aponta? A resposta é simples. Aponta para o caráter de Cristo. Ele é o modelo perfeito. O amor que acolhe, a humildade que serve, o perdão que restaura, o respeito que honra. No fundo, viver esses propósitos é nada mais do que refletir o caráter dele na nossa vida. E assim a gente chega ao final. Viver com propósito e com virtude vai muito além de um simples desenvolvimento pessoal. É a essência de uma vida que glorifica a Deus e que manifesta o reino dele aqui e agora. E fica a reflexão pra gente, né? Qual dessas virtudes parece ser a mais necessária na nossa jornada, hoje?